versículos 5 e 6, diz assim: "E em amor nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado." Estamos falando sobre doutrina de salvação, sobre a doutrina da salvação, porque esse é o tema central da carta aos Efésios. É o tema gerador, poderíamos dizer assim, de tudo o que Paulo vai falar nessa carta. Paulo não fala outra coisa, pelo menos na minha perspectiva, Paulo não fala de outra coisa que não seja salvação. E como doutrina de salvação pregada por Paulo, entendemos que a salvação ela é algo que se inicia na eternidade e se manifesta no tempo presente. É algo que começou antes dos tempos e se manifesta agora para permanecer após os tempos. Salvação traz o conceito de eternidade. E é isso que continuamos falando sobre a salvação eterna. Falamos no vídeo anterior, continuamos a falar agora. E quando eu falo continuamos, é hábito de pastor, a gente usa esse nós majestático, é horrível, mas eu não consigo me livrar dele. Então me dá um desconto pelo nós, eu vou me esforçar para me livrar dele. Bom, mas de quem Paulo está falando? Paulo está falando que em amor nos predestinou. Mas de quem Paulo está falando? Paulo está ensinando a doutrina da predestinação aqui, é isso? Não, não está. Por mais que eu gostaria que estivesse, não está. Veja só como é importante você entender que o destinatário muda o sentido do texto. Já vi muita gente pegar este versículo e dizer: olha, Deus predestinou a todos. Não é isso que Paulo está dizendo quando nós entendemos quem são os destinatários da carta. Lembra lá no versículo 1, Paulo fala assim: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo está falando a esses dois grupos em específico, entre os quais Paulo vai se enquadrar, porque ele vai escrever nesse texto na primeira pessoa do plural. Então ele está falando nós. Nós quem? Ele, apóstolo Paulo, os santos que vivem em Éfeso e os fiéis em Cristo Jesus. Entendo claramente que quando Paulo fala, na minha concepção, Paulo quando fala nós, ele está colocando esses três: ele, Paulo, os santos que vivem em Éfeso e os fiéis em Cristo Jesus. E aí é que eu me incluo. Eu não posso incluir nessa carta aqueles que não são fiéis em Cristo Jesus. Eu não posso incluir aqueles que não são cristãos. Eu não incluo nessa carta. Então eu não consigo entender aqui que Paulo esteja falando de predestinação como a predestinação como o princípio da salvação. Paulo não apresenta isso. Veja só, que ele está dizendo o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É nosso. Então é nosso de quem? De Paulo, dos santos de Éfeso e dos fiéis em Cristo Jesus. Ele é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos tem abençoado, ou já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, energias celestiais. Nos escolheu e nos predestinou para Ele. É esse grupo. Não é os cristãos, não são os incrédulos, são os cristãos. Não são os incrédulos, não são outras pessoas. Ele está se referindo a isso. Então nós não podemos colocar como início e motivo de salvação a predestinação, como querem os ultracalvinistas. Porque na verdade ele fala assim: nos predestinou para Ele. Para quê? Para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Parece que Paulo está colocando aqui que é o final e o objetivo da obra de salvação, que a predestinação não é um princípio, mas é um fim. É o que vai ser medido no final de tudo.
parece que Paulo está colocando o seguinte, olha, como é que a gente vai saber quem é salvo e quem é perdido? Bom, quem é salvo é aquele que alcançou o seu objetivo final. E quem é perdido é aquele que não alcançou o seu objetivo final. Então, qual vai ser o juízo de Deus? Bom, tinha um alvo. Ele predestinou um ponto final. Os que chegaram a esse ponto final são salvos. Os que não chegaram não são salvos. Então, entenda nesse texto de predestinação, quando ele fala predestinou, como o final, e não como o começo da salvação. Outra coisa que é importante notar nesse texto, falando ainda de coerência e coesão, é que Paulo está apresentando Deus Pai e Deus Filho como agentes ativos e participativos na salvação. E ele faz uma descrição, e eu queria ter mais tempo para falar sobre isso, é uma figura muito bela, a forma como Paulo apresenta o papel de cada um na obra de salvação. Olha só que bacana que é isso. Voltando no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando de quem? A pessoa de quem ele está falando é bendito Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então quem é que nos abençoou? Quem é que concede a bênção? A quem concede a bênção é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quem é que nos escolheu em Cristo? Quem nos escolheu foi o Deus Pai, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Perante Ele quem? Perante Ele, o Deus e Pai. Também nos predestinou para Ele. É Deus quem vai predestinar. É Deus quem vai dar o rumo para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, a graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é que planeja a salvação? Quem é que pensa nos meios de salvação? É Deus. Quem é que concede a bênção? É o Deus Pai. Quem é que olha lá da eternidade e fala, olha, esse povo vai se perder, a gente vai precisar salvar? É Deus. Quem é que... É interessante quando a gente olha com nos predestinou para Ele, porque Deus está colocando que o alvo final é o próprio Deus. Isso vai fazer todo sentido lá no capítulo 5. O alvo final da história da humanidade é o próprio Deus. Ele nos predestinou para Ele, porque Ele sabia que esse povo ia se perder, Ele sabia que os seus filhos se perderiam, e Ele coloca como alvo final o retorno para Ele. Então, Deus é o agente, o agente inicial da salvação. É Ele quem tem a boa vontade, o que Paulo está dizendo, segundo o beneplácito da sua vontade. A boa vontade de salvação é de Deus Pai. E o Filho? Bom, o Filho ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Cristo é o detentor da salvação, Ele é o fiel depositário. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é apresentado por Paulo como o meio de salvação. Isso faz todo sentido, porque Jesus mesmo se apresentou como o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele se apresentou, e Paulo está sendo muito coerente com os evangelhos aqui, porque Jesus se apresentou como o caminho da salvação, e ninguém poderia voltar ao Pai, ninguém poderia cumprir o projeto de salvação se não fosse por Cristo. Então a salvação começa com Deus, passa por Jesus Cristo para que volte para Deus. E ele continua dizendo, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo. Deus outorga a sua graça, mas o executor da graça é Jesus.
Quem manifesta a graça é Deus, é Jesus. Ou seja, ambos estão de uma maneira muito específica e muito bela na obra de salvação. E eles andam juntos. Isso você não pode perder de vista jamais, porque isso vai fazer todo sentido. E se você não entende isso, você não vai conseguir compreender a carta aos Efésios. Se você não entender que Deus Pai e Deus Filho andam juntos e têm papéis distintos na obra da salvação, você não vai conseguir compreender essa carta. E se você não entender que nós temos um alvo e objetivo para que nós alcancemos, essa carta também não faz muito sentido. Ela perde um pouco do seu sentido, daquilo que parece que Paulo está tentando falar a respeito da salvação, da salvação como obra completa, da salvação, como já disse, olha, me livrei do nós majestático. Como eu já disse, a salvação que começa na eternidade se manifesta no tempo presente e prossegue por toda a eternidade. Me parece que é isso que Paulo está dizendo, e eu espero que você tenha bem claro do objetivo do projeto e do objetivo de salvação. Deus abençoe.